Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à nossa série de aulas sobre produção musical. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história da produção musical, tá? Há muito tempo atrás, a gente sabe que tudo era muito diferente, né? As composições elas eram passadas de uma pessoa para outra através da tradição oral. As músicas elas iam sendo reinventadas, e tocadas de formas diferentes em cada lugar que ela passava, por cada música que interpretava. E, na verdade, tudo isso era muito rico, mas não existia sequer uma forma de você registrar a melodia principal da música, porque não existia nem a notação musical, né? Com o tempo, passou a existir a escrita musical, a notação, a partitura, a definição dos acordes e toda a parte de teoria musical. E aí era possível, pelo menos, você registrar uma composição, mas ainda assim não era possível você registrar uma execução, não era possível você registrar uma performance. Então, durante essa época, a gente poderia dizer que produzir música se limitava a você juntar pessoas para que elas fizessem aquela performance juntas, naquele momento. E aí tudo começou a mudar quando, no final do século XIX, pela primeira vez, um fonógrafo chamado Thomas Edison conseguiu registrar um som. Naquela época, as gravações eram obviamente limitadas e de baixíssima qualidade, mas já era uma revolução gigantesca. Afinal de contas, você poderia ouvir algo que foi tocado em um outro momento. Mas daí a produção musical ela já ganhou uma nova perspectiva, uma nova dimensão. Além de você tocar a música e interpretar ela naquele momento, as pessoas elas começaram a se preocupar em não apenas como registrar aquele som, mas também em como produzir aquele som que foi registrado, como transmitir aquele som posteriormente. Daí, na metade do século XX, surgiram as gravações através de fita magnética e também a gravação multipista. Isso já era revolucionário, porque você podia gravar instrumentos diferentes em tempos diferentes e depois juntar para editar tudo isso. E aí nasceu a figura do produtor musical moderna, né, da forma que a gente conhece hoje. Ele não apenas captava o som, mas ele também fazia experimentos, fazia edições e todas aquelas coisas no estúdio. Foi nessa época que começaram a surgir grandes nomes de pessoas que passaram a ser reconhecidas por essa profissão, por essa função, como George Martin, que foi o produtor dos Beatles. No final dos anos 80 e 90 do século passado, meu Deus, já é século passado, surgiu a música eletrônica e o hip hop, e também começaram a surgir os softwares de edição musical. E daí, a partir dos anos 2000, os computadores, os softwares, os samples, eles começaram a se tornar cada vez mais populares. E o estúdio em si, o espaço estúdio, deixou de ser algo pouco acessível e agora ele cabe dentro do quarto de uma casa de qualquer pessoa. A forma de consumir música também mudou bastante nos últimos anos. Antigamente a gente precisava de uma gravadora, uma empresa que tivesse um selo, que pudesse lançar um disco. Hoje em dia, a mesma pessoa pode ser o compositor, arranjador, intérprete, produtor musical, diretor de gravação e também a pessoa que vai lançar aquela música através do Spotify, do Deezer ou do YouTube. E daqui para frente a gente está começando a encarar uma nova era, a era na qual a gente tem aí a inteligência artificial, onde computadores estão fazendo sozinhos coisas que antes eram feitas por pessoas. Algumas pessoas encaram isso como uma grande oportunidade, outras como um grande desafio. E aí, o comentário que eu gostaria que vocês fizessem na aula de hoje é pensando: a produção musical, ela passou por tantas mudanças nos últimos 100 anos. O que é que você acredita que pode acontecer nos próximos 10? Um abraço e até a próxima!